Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou Ana Carolina e hoje vamos falar sobre as profissões relacionadas às ciências biológicas. Eu sou o Davi e hoje iremos ter um bate-papo com alguns especialistas que trabalham na área de ciências da biotecnologia. Vamos falar agora sobre a biotecnologia e para saber mais vamos chamar a especialista Bárbara Rufino. Olá, eu sou a Bárbara, sou biotecnóloga e hoje vou falar um pouco sobre a minha profissão. Então, Bárbara, o que é a profissão biotecnologia e onde ela se aplica? Qual a importância da biotecnologia e onde o profissional pode atuar? A biotecnologia desenvolve e aplica tecnologias nas áreas da saúde, agricultura, ambiental e química, além de abranger diferentes áreas de conhecimento, como ciência básica e aplicada e tecnologias diversas. Ela se aplica principalmente na medicina, onde entra em novas terapias e novos métodos de diagnóstico, na produção de insulina, medicamentos e novas vacinas. Na agronomia, ela se aplica na produção mais sustentável com baixa agressão ao meio ambiente e no melhoramento da produção vegetal. Já na área ambiental, ela se aplica na bioconversão de resíduos provenientes da agricultura, na produção de biocombustíveis a partir de organismos vivos ou de resíduos vegetais e na produção de plástico biodegradável a partir de microalgas. A partir dessas funções, vemos como essa profissão é importante para a sociedade. Ela é assim tão importante graças aos seus enormes avanços tecnológicos na área da biologia, principalmente aqueles de aplicação prática na área da saúde, na produção de alimentos e, sobretudo, no meio ambiente. Hoje em dia, tem muitas empresas que atuam nesse segmento, mas a maioria delas é indústrias e centros de pesquisas, além de laboratórios. Os profissionais também podem trabalhar em universidades e empresas públicas. Com isso, vemos que esse mercado de trabalho oferece muitas áreas de atuação, tanto quanto suas funções. Ok, muito obrigada. Agradeço pelo seu tempo. Tchau, Ana. Bom, agora iremos receber a Fernanda, que é uma enfermeira. Fernanda, conte um pouco pra gente de qual é o perfil que um bom enfermeiro tem que ter e quais que são os tipos de enfermagem que estão constantes no nosso mercado de trabalho. Então, a característica mais importante de um enfermeiro é a paciência, porque alguns pacientes ficam te chamando várias e várias vezes pedindo explicação daquilo que já foi dado a eles. E também temos aquelas que todos nós temos que desenvolver, por exemplo, ser detalhista e observador, porque algumas vezes requer sim uma atenção muito maior para alguns tipos de cuidados. E também o enfermeiro nunca vai poder ser nojentinho, porque a gente trabalha com coisas que requerem uma coragem a mais, podemos dizer assim. E no mercado de trabalho, existem 3 tipos de enfermeiros, né? Os enfermeiros mesmo, que são os profissionais que são formados na faculdade de enfermagem. O técnico em enfermagem é o profissional que faz o curso técnico. E o auxiliar de enfermagem é meio que um aprendiz. Ele pode fazer as coisas, mas sempre supervisionado por algum enfermeiro. Muito bom. Agora, fale um pouco pra gente de qual a importância do trabalho de um enfermeiro e também qual é o papel que os enfermeiros vêm desempenhando nessa pandemia de Covid-19? A importância desta profissão, eu acho que os enfermeiros são essenciais dentro do sistema de saúde, porque, são eles que estão presentes dentro de todo o tratamento, desde o momento da entrada até o de alta, e muitas vezes fora do ambiente hospitalar. E na pandemia que está acontecendo agora, é muito importante, porque os enfermeiros estão sendo contactados pelo governo para trabalhar na linha de frente e ficar ali se expondo a essa doença que é perigosa, Então, eu acho que todos nós deveríamos dar um grande valor para os enfermeiros. Não digo isso por mim, mas eu digo por todos, sabe? Agora, para sabermos mais sobre farmácia, vamos chamar Caroline, que é especialista no assunto. Oi, Ana, o prazer é todo meu de estar aqui nessa entrevista junto com tantos nomes reconhecidos. Então, Caroline, fala pra gente o que é a profissão farmácia e qual é a sua importância. Bom, um farmacêutico estuda substâncias que vão em medicamentos, alimentos, até produtos de beleza. Ele faz o controle de qualidade, cria novos medicamentos, faz pesquisas em laboratórios e pesquisa novas maneiras de usar o que já existe. Como toda área de saúde, o profissional deve ser muito responsável e, sobretudo, entender o impacto que a mistura de substâncias pode causar em uma pessoa, por exemplo. O farmacêutico é o principal gerenciador do setor de farmácia nas unidades de saúde. Ele é o grande responsável por conferir as receitas prescritas pelo médico e dar as orientações corretas ao paciente sobre determinada medicação.
O farmacêutico também pode atuar em setores de indústria de medicamentos, produtos estéticos e também laboratórios farmacêuticos. O profissional de farmácia é o mais procurado, principalmente quando surgem possíveis dúvidas relacionadas a prescrições, receitas, dúvidas sobre o princípio ativo de certas medicações, psicotrópicos e dentre outros. Ok, muito obrigada. Agora, a Ellen vai apresentar sobre o tema gestão ambiental. Então, Ellen, como é a sua profissão? Nos fale um pouco sobre a sua área de trabalho. Olá para todos, meu nome é Ellen e hoje eu vou apresentar sobre a minha profissão, que é gestora ambiental. Mas primeiro é legal a gente saber o que é gestão ambiental. Gestão ambiental nada mais é do que um sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade e com isso visa o uso de práticas e métodos administrativos para reduzir ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza. E é através disso que a área se tornou mais promissora no mercado de trabalho, dando ao gestor ambiental a opção de trabalhar em propriedades rurais, fazendas e cooperativas, como em ONGs, órgãos públicos, empresas privadas e indústrias, além de poder atuar em recuperações do meio ambiente e executar projetos em regiões degradadas, como o caso de áreas florestais. Mas para se ter esses privilégios de ter várias opções de lugares de trabalho, enfim, é necessário fazer um curso superior em gestão ambiental, seja bacharelado ou uma graduação tecnológica. E essa formação tem duração de 2 a 4 anos e pode ser feita por meio de ensino presencial ou à distância. Então, Ellen, quais são as principais funções de um gestor ambiental? Nos conte um pouco sobre as principais funções, o que o gestor ambiental faz. Essas perguntas são bem interessantes, porque várias pessoas não sabem qual é a importância que o gestor ambiental tem para a sociedade e o que ele faz, no caso, as suas funções. E é por isso que eu vou esclarecer bonitinho qual é a importância que ele tem para a sociedade e suas principais funções. A sua importância se dá como parte dos processos de gestão das estruturas organizacionais, contemplando responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para aplicação, elaboração, revisão e manutenção da política empresarial, já que o seu principal objetivo é o impacto ambiental das atividades econômicas das empresas seja reduzido ao máximo, porque há muitas empresas que utilizam recursos naturais e energéticos de forma errada e irresponsável. Por isso, o sistema de gestão ambiental deve garantir, por meio de práticas, procedimentos e políticas, que as atividades econômicas empresariais gerem o mínimo de impacto possível na natureza. E qualquer empresa pode implementar um sistema de gestão ambiental. Basta mapear as atividades que a empresa realiza e identificar quais são os impactos gerados por cada uma delas no meio ambiente. E depois de identificá-los, deve-se definir as propostas de controle e de soluções tecnológicas como uma maneira de minimizar os impactos, baseando-se nas exigências legais de cada ramo. Já as principais funções do gestor ambiental nas empresas, indústrias e fábricas é o poder de gerenciar os processos administrativos e a produção das organizações, de modo a garantir a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento de sustentabilidade que é tanto prezado. Assim, utilizando os recursos naturais de forma racional, pode-se evitar o desperdício e reutilizar a matéria-prima, diminuindo o consumo de água e energia, e adotando também sistemas de reciclagem que diminuem o descarte inadequado de resíduos. Outras funções importantes são de o profissional prestar consultorias em projetos de preservação ambiental no setor público ou privado e atuar em programas de conscientização da população e de empresas, pois é por meio da educação ambiental que se dá a importância da conservação da natureza. Além de em órgãos públicos, o gestor deve elaborar, implementar e fiscalizar políticas públicas ambientais, porque desta forma ele pode ajudar na recuperação do meio ambiente, executando projetos em regiões degradadas, como o caso de florestas ambientais que já foi citado. Vamos chamar agora o Leonardo, que é especialista em zootecnia. Isso mesmo, Ana. Me chamo Leonardo,
e sou formado em zootecnia pela Faculdade Unesp de Botucatu. Leonardo, qual a importância de um zootecnista e qual a diferença entre veterinária e zootecnia? Zootecnia tem uma importância imensa para todos nós. Ela é uma ciência que visa desenvolver e aprimorar os animais domésticos, silvestres e domesticáveis, com a finalidade de aprimorar a nutrição do animal, fazendo o melhor. Bom, se você deve estar se perguntando qual a diferença entre a zootecnia e a veterinária. De um modo simples e grosseiro, o veterinário é aquele que cuida do animal quando ele está doente ou quando precisa tomar a vacina. Já o zootecnista procura meios de melhorar o rendimento do animal, como na melhora da reprodução, da carne do animal e até mesmo do alimento, não só para os animais como para a gente. As áreas de atuação de um zootecnista são simplesmente gigantescas. Eles podem trabalhar desde o campo até em clínicas veterinárias. Só que ele não tem uma procura tão grande. Muitas pessoas nem mesmo conhecem essa profissão. E tem grandes diferenças, além das que eu citei com a veterinária, pois a faculdade de zootecnia e de veterinária tem 5 anos, são 10 semestres, as duas. O preço, a faculdade de veterinária é um pouco mais caro. Uma faculdade de zootecnia está na faixa de R$ 680 a R$ 3.200. Já a de veterinária de R$ 850 a R$ 3.000. O salário do zootecnista é um pouco maior. Ele é de R$ 2.600 a R$ 6.300. Já o de um veterinário é de R$ 1.800 a R$ 4.500. Porém, o veterinário tem muito mais procura do que um zootecnista. Mas o que de fato faz e onde trabalha um zootecnista? Um zootecnista, ele faz muito além do que cuidar de animais. Ele procura formas de melhorar a genética do animal, ele procura formas de melhorar a alimentação do animal para a sua carne ser melhor para nós. Ele procura melhorar o animal em questão de reprodução e muitas outras coisas. E um zootecnista pode trabalhar em diversas áreas. Vou citar algumas delas, mas é muito poucas se for contar com todas as áreas que trabalham. Um zootecnista pode trabalhar com o melhoramento de leite de vacas, no melhoramento de carne, num frigorífico, com os melhores cortes. Ele pode trabalhar em laboratórios, fazendo pesquisas, entre muitas outras coisas. E agora, para finalizar o nosso podcast, eu vou chamar a Aline, que vai falar para a gente algum dos biólogos mais famosos da história. Olá a todos! Como já foi dito, vou contar sobre pessoas que merecem um destaque especial nas áreas que foram comentadas pelos nossos especialistas. Vamos iniciar primeiramente pela biotecnologia. Bom, a biotecnologia eu poderia citar diversas pessoas que merecem um destaque. Entretanto, eu vou falar sobre a Rachel Carson, que era uma bióloga e escritora responsável pela maior revolução ecológica do mundo quando ela lançou um livro chamado Primavera Silenciosa, onde nesse livro relatava todos os perigos que a biodiversidade corria com o uso dos pesticidas durante o auge da comercialização das substâncias usadas para tal fim. Ela lutou no Congresso norte-americano por novas políticas destinadas a proteger a saúde não só do meio ambiente, mas também do ser humano. E sofreu muita represália da sociedade. Infelizmente, Rachel, ela faleceu na primavera de 1964, decorrente de um câncer de mama, ironicamente causado pela exposição excessiva dessas substâncias. E após 8 anos de seu falecimento, a comercialização desse tóxico chamado diclorodifeniltricloranetano, conhecido como DDT, ele foi finalmente proibido. Na questão da gestão ambiental, temos muitas pessoas que também merecem um grande destaque, como Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, Pierce Brosnan, entre outros. Mas o Edward Norton ele merece um pouquinho mais de destaque. Além de ele ser protagonista como grandes filmes, ele é o embaixador das Organizações das Nações Unidas para a Biodiversidade desde julho de 2010.
Mas esse envolvimento com as questões ambientais já é uma herança da família dele. Os pais e os avós maternos fundaram uma organização para ajudar a fornecer moradia acessível nos Estados Unidos. Ou seja, Edward Norton já tem um grande envolvimento com questões ambientais. Atualmente ele é membro também do conselho de um fundo pela conservação da vida selvagem e ativista de longa data, e ele já chegou a arrecadar mais de $1 milhão, o equivalente a cerca de R$1.800.000, após participar de uma maratona na cidade de Nova York. E todos esses recursos foram destinados a comunidades locais do Quênia. E ele ainda tenta arranjar tempo e também um bom investimento para preservar o Grand Canyon, além de ser um dos principais mecenas das ONGs ambientalistas, como o Wilderness Society e o Earth Justice. A gente pode citar um exemplo de uma pessoa que merece um grande destaque na enfermagem, é a Ivone Lara. Muitos reconhecem Ivone Lara como o reconhecimento na música brasileira. Entretanto, ela era uma enfermeira que mudou, vamos dizer, o mundo. Ela foi graduada em enfermagem e especialista em assistência social, e ela trabalhou em hospitais psiquiátricos. Ela atuou junto com a Anísio de Oliveira, que era uma psiquiatra que revolucionou o atendimento nos manicômios do Brasil, e Ivone dedicou cerca de 37 anos no cuidado de pacientes com distúrbios mentais. Juntas, ela e a Anísio, elas deram um grande passo para a saúde brasileira, aplicando um atendimento humanizado entre aqueles que eram tidos como loucos pela sociedade da época. Nas profissões que foram ditas hoje, a farmácia ela merece um destaque pelo grande motivo de envolver pessoas de grande reconhecimento por outros motivos, por outras ações e que na verdade também são formadas nisso. Por exemplo, a gente pode citar o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade era um grande poeta e escritor, e também ele foi formado em farmácia, ele era farmacêutico. E ele não tinha exercido sua profissão por muito tempo. E também outro exemplo é a mulher cujo nome virou símbolo do combate à violência doméstica no Brasil, a Maria da Penha. Maria da Penha era também uma farmacêutica. Entretanto, eu vou me centralizar mais no farmacêutico chamado Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. E foi através dessa observação de um fungo chamado Penicillium notatum que Alexander observou que crescia como contaminante de culturas de Staphylococcus que ele estudava. E esse crescimento do contaminante liberava a penicilina, que é um antibiótico que impedia o desenvolvimento dessas bactérias nas proximidades da colônia do fungo. Essa observação ela trouxe grandes benefícios para o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Então, foi com a penicilina, com o descoberto do Alexander Fleming, que desenvolveu grande parte da indústria farmacêutica. E vamos falar por último, e não menos importante, a zootecnia. Eu vou citar o famoso Adrien Etienne Pierre, conhecido como Conde de Gasparim. Adrien ele referenciou o primeiro termo da zootecnia no ano de 1843 num livro chamado Curso de Agricultor, que é o livro dele próprio, que fez derivados radicais gregos zoon, animal, e técnica, tratado sobre uma arte. O Conde ele foi o primeiro a reconhecer na arte de criar animais um objeto próprio da ciência, independente da cultura, criando para ela uma cátedra desde a fundação do Instituto Agronômico de Versalhes no ano de 1848. Já no ano seguinte, o naturalista Emile Baldwin ocupou a nova cátedra e começou a formular um corpo de doutrinas com base científica e a ensinar a zootecnia. Já, sob a liderança do professor chamado Octávio Domingos, foi proposto o primeiro currículo para um curso de zootecnia em 1953, o qual serviu de orientações para os primeiros cursos da zootecnia. E vale lembrar que a zootecnia atualmente não tem um grande reconhecimento, entretanto, ela está como uma profissão do futuro. Então vale a pena você buscar saber mais sobre essa área. Chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Até mais!